muito boa tarde, você que chegou aqui, está assistindo esse vídeo. Hoje eu vou conversando com vocês aqui, está dando uma aula, na verdade, bem específica aqui na AMI Mission. E a aula é sobre como liderar projetos sociais. Legal? Bom que você está acessando isso aqui, eu espero contribuir com você hoje, contribuir com a sua vida e contribuir, né, com os projetos que você tem realizado aí também. Compartilhe então esse vídeo aqui, assiste ele, se você entender que é interessante, que é bom, que contribui realmente com a sua vida, então compartilhe ele com outras pessoas, porque a gente pode ajudar muita gente a ajudar outras pessoas também. Legal? Vamos lá, só colocar o textinho aqui, só colocar o tema nosso aqui de hoje. Vamos lá, como liderar projetos sociais. Bora lá, só colocar aqui. Pronto. Legal, só compartilhar com o pessoal aqui agora também. Compartilhei com o pessoal. Buenas, Carla e Darwin, que já está aqui na área. Vamos ver se tem mais algum Rodan chegando aí já também. Legal? Vamos lá. O tema de hoje nosso é como a gente como liderar projetos sociais. Isso é um tema muito importante porque tudo começa aí, né? As coisas se firmam e se fixam baseado nisso. E na minha opinião, é o que mais falta hoje, são líderes nessa área. Tem muita gente para carregar caixa, mas poucas pessoas para assumirem realmente a responsabilidade de fazer os outros darem certo. Você vai entender um pouquinho mais. Bom, você que está chegando, está assistindo essa gravação, assistindo esse vídeo aqui, eu sou o Everton Lopes, já desenvolvi, já plantei mais de 230 projetos ao longo desde 2001 fazendo isso, né? Já treinei mais de 5.000 pessoas, 30 escolas, só no Brasil, 30 escolas de treinamento, de capacitação espalhados em vários estados, e eu atuei aí com ajuda humanitária, cumprindo a minha missão de vida, levando ajuda emocional, ajuda física, material e ajuda espiritual a mais de 40 países. Legal? Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre liderança de projetos sociais, ok? Primeiro, a gente precisa entender o que é um líder. A ideia que se tem de líder hoje em dia, ela é muito ruim. Muito ruim por quê? A ideia que se tem de líder hoje em dia é que o líder é aquele que está na frente, o líder é aquele que manda, o líder é aquele que faz as coisas na frente dos outros, o líder é o dono em alguns casos. Mas não, a palavra liderança, ela pode ser definida pela palavra influência. A melhor palavra que define liderança é influência e não mandar. Governar é uma coisa, liderar é outra coisa. Ser chefe é uma coisa, ser líder é outra coisa. O líder é aquele que influencia. Agora, para que isso aconteça, ele precisa ter algumas coisas dentro dele para que a influência ela se torne, ela passe do mundo interior dele, né, do coração dele, da vida pessoal dele, para o exterior, para aquilo que as pessoas vão entender e vão ser influenciadas. Ok? Então, eu quero enumerar aqui, eu quero tratar 5 partes aqui com você. Ok? São 5 pontos. Cada ponto desse eu vou explicar direitinho. E o primeiro que eu vou começar aqui é o seguinte, olha, pessoas são mais importantes do que coisas. Um bom líder de projetos sociais é aquele que entende que as pessoas são mais importantes do que coisas, ok? O projeto é para servir pessoas e não pessoas para servir projeto. Por que isso é importante? Porque a grande maioria, eles simplesmente mantêm projetos. Eles não focam nas pessoas, eles focam na estrutura. Então foca no local às vezes,
foca na rede social. Não que nada disso que essas coisas não recebam e não tenham a sua importância, tem, mas a questão é como eu utilizo isso aí para as pessoas. O foco são nas pessoas. Você vê, por exemplo, muita gente divulgando às vezes projetos sociais, porém não consegue estabelecer uma relação mais próxima com aqueles que se interessam por projetos sociais. Então, o projeto ele fica sendo a todo momento alimentado, mas as pessoas que querem se chegar não. Então, um líder de projeto social, ele entende que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Na própria realização do projeto, por exemplo, um projeto com crianças, um projeto educacional com crianças carentes, numa periferia, num povoado do sertão, enfim, em algum lugar um pouco mais carente, ou bem mais carente. Ali, aquelas pessoas que estão ali como alvo, elas são fundamentais, elas são importantes. A cadeira é legal, é bom ter, mas a criança é o mais importante. E por que isso é fundamental? E parece tão básico, né? É fundamental por quê? Porque muita gente deixa de fazer um projeto social porque não tem a estrutura que gostaria e não entende que o mais importante é a pessoa. Às vezes o abraço, o carinho, o olhar, o estar próximo, o estar junto. A pessoa é o mais importante. O líder tem que entender que a pessoa que é alcançada, ela é importante e a pessoa da equipe é importante. Essas duas pessoas. Geralmente eu costumo fazer assim. Se a gente tem um projeto, eu procuro focar na equipe desse projeto e a equipe focar no próprio projeto sendo realizado depois. Porque senão nenhuma coisa nem outra vai dar certo. Se você não tem uma equipe que está inteirada, e eu aprendi isso que eu vou falar daqui a pouco. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então, o primeiro ponto é esse. Agora, esse ponto de pessoas são mais importantes do que coisas, eu quero dividir em 3 partes esse ponto aqui. Primeiro eu só vou entender isso quando eu tiver um propósito bem definido. O que é um propósito bem definido? É o meu porquê. Por que você vai realizar esse projeto? Qual é a razão disso aí? Não é onde você quer chegar, mas é o porquê que você quer chegar lá. É importante isso. A segunda parte a gente tem que aprender a dizer sim. Quando eu só entendo que pessoas são mais importantes do que coisas, quando eu começo a aprender a dizer sim e não por causa das pessoas. Você sabia que às vezes você dar algo para alguém, você prejudica essa pessoa? Eu sei que isso é bem complicado para alguns, mas dar alguma coisa para alguém às vezes prejudica as pessoas. Eu aprendi isso em 2003, mais ou menos, quando eu tinha casas de recuperação, projetos sociais aí e tal, e alguns projetos sociais, e eu montei uma casa para andarilhos. Aí eu comecei a entender a realidade do andarilho. E eu vi que muitos pediam na época comida, pacote fechado de comida, pediam na época também latinha de refrigerante, refrigerante, bebida, qualquer coisa fechada a embalagem. O que essas pessoas faziam? Eles pegavam a embalagem fechada do produto, iam num local onde o cara comprava essas coisas aí bem abaixo do preço e dava o dinheiro para eles. Por exemplo, o cara conseguia um saco de arroz. Se o saco de arroz custasse, vamos supor, R$10, ele vendia para um cara, uma lojinha lá, o cara comprava por R$4, por exemplo, R$3 e dava o dinheiro para ele. Ele fazia o que com esse dinheiro? Ia fumar crack depois. Quando eu descobri isso, eu percebi que a maneira como a gente ajuda é fundamental. Então, dizer sim e dizer não. Eu, por exemplo, não dou nada com a embalagem fechada para pessoas que estão na rua assim. Eu só dou com a embalagem aberta porque daí não tem como vender. Né? Uma latinha de refrigerante, um suco, eu abro, dou para a pessoa. Deixo bem aberto, coloco canudo, tudo aí eu dou para a pessoa. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa é mais importante do que a minha própria atitude. Só que tem gente que quer tirar um peso da consciência e quer doar alguma coisa. Então ele fala assim, pelo menos eu fiz a minha parte, não interessa o que ele vai fazer. Isso não é pensar na pessoa. Um líder de projeto social, ele pensa nas pessoas, o que é melhor para as pessoas. Então ele aprende a dizer sim e dizer não. Eu digo muito não para as pessoas e sou mal visto por alguns. Tem gente que deixou, por exemplo, de participar de projeto comigo porque me viu dizer não. Né? Vou dar um outro exemplo aqui.
eu não sustento a ideia na pessoa carente de que ela vai ficar ou pode ficar dependente do projeto. Não. Funciona assim, ó. A gente dá um passo, essa pessoa tem que dar um passo. A gente dá um passo, a pessoa dá um passo. Se a gente der um passo, ela não der um passo, ela fica no meio do caminho. Ah, mas ela está precisando, mas ela tem filhos, como aconteceu num projeto nosso, onde a pessoa estava acostumada a receber roupa, calçado, comida, ajuda, gás, o que ela estava precisando, o pessoal doava para ela. Até que chegou um cara do projeto e falou assim, a gente precisa doar um botijão de gás para a moça e tal, porque ela está sem gás lá, ela tem filhos e tudo. Eu falei, cara, a gente não vai doar. Se você quiser fazer, pode fazer, mas na minha responsabilidade a gente não vai doar, porque ela acostumou a ganhar tudo. E nós já propomos para ela trabalhar, para ela ganhar o dinheiro dela. A gente ia dar o trabalho para ela e ia pagar ela, só que ela não quis. Ela acostumou com a ideia de que ela tem que receber tudo na mão. E eu não doei, esse cara saiu do projeto, ok? E assim foi, e assim acontece. Então, um líder de projeto, ele entende que pessoas são mais importantes do que coisas. Por isso ele tem um propósito, por isso ele aprende a dizer sim e dizer não. E, na terceira parte, ele entende a função de fazer os outros funcionarem. Um líder de projeto social, a função dele principal é influenciar os outros e fazerem esses outros funcionarem. Não é focar no projeto em si, mas é focar nas outras pessoas. Então, se a gente tem um grupo, uma equipe, se você tem uma equipe, foque nessa equipe. Foque na atuação dessa equipe. Foque no cuidado dessa equipe, na orientação dessa equipe. Isso é o principal. Não é o projeto em si. O projeto é só resultado de você ter uma equipe que atua, que trabalha. Agora, isso não é muito feito. Então, começa e termina rápido, porque as pessoas não se envolvem. Você precisa entender que a maioria das pessoas, elas querem tirar um peso da consciência. Elas querem simplesmente se sentirem mais leves. A maioria das pessoas não estão realizando um trabalho social porque amam, porque elas são resultado do amor de Deus na vida delas, porque elas são gratas a Deus e por isso elas querem retribuir a sociedade. A maioria não faz isso, a maioria faz porque ela quer tirar um peso da consciência, ela quer conquistar um pedacinho do céu, ela quer reencarnar melhor, ela quer alguma coisa, uma bênção. Ela está acostumada com a ideia do merecimento, então eu vou dar para eu receber. É por interesse. É um ou outro que é por amor. E se você é um líder de um projeto social e você ama realmente, ama fazer isso, ama ajudar, você entende que isso faz parte da sua vocação, então faça os outros funcionarem. Faça os outros entenderem que são ferramentas importantes, ao invés de você focar em lá. Vou dizer de uma forma mais clara, ao invés de você pegar e ficar levando cesta básica para quem precisa, foque na equipe. Ligue, converse, reúna, faça reunião por vídeo, desenvolva ações, participe eles dessas ações. Isso é fundamental. Sem isso, o projeto não avança. Vai ficar naquilo ali, aí você vai ter que começar de novo, e aí é um ciclo vicioso e tem gente que fica durante anos até cansar, até encher o saco. Porque na verdade chega um momento que estafa. Se você não vê avanço, estafa. Ok? Bom, isso daí é a primeira lição então. Eu falei que eu tenho 5 lições, essa é a primeira lição. A segunda lição que eu quero trazer para você, ela é muito simples, mas ela é muito importante. O Ronaldo colocou aqui o seguinte, Lucas, ó, não pode tirar a lagarta do casulo antes do tempo. É verdade, ó. Isso aí, um abraço para todo mundo que está chegando ao vivo aí. Muito bem. Bom, a segunda lição que eu tenho para você é convicção e firmeza. Um líder de projeto social precisa ter convicção e precisa ter firmeza. Eu sei que é simples isso, mas presta atenção no que eu vou dizer, ok? Por que é importante isso? Porque além das lutas, dificuldades, as barreiras normais que já acontecem, ele vai a todo momento ser mal compreendido por não fazer o que os outros acham que tem que fazer, inclusive pelas pessoas que são ajudadas. Elas acham que tem que ser daquela forma. A maioria, por exemplo, quer reagir por dó e não por propósito.
E quando você reage por dó e não por propósito, você estraga a sua liderança e automaticamente você estraga o projeto em si. Dó não transforma a vida de pessoas. Dó não ajuda o coração das pessoas. Então é necessário entender que essa convicção é fundamental. A convicção e a firmeza com que se age e se reage. Você não faz porque as pessoas vão falar que é bom, que é legal, que não é e tal. Aliás, é interessantíssimo como a maioria das pessoas no Brasil não fazem parte de projetos assim. Só que criticam, elas falam como não deve ser, mas ela não vai e não faz. Ela não queima uma ponte, por exemplo, ela não sai do trabalho dela para dedicar a vida dela nisso que você está dedicando, mas ela quer falar. Na opinião dela, ela sabe o que é certo e o que é errado, mas ela não faz. Ela não faz. Enfim, convicção para que você mantenha o foco e firmeza para que você não desista. Pessoas hoje começam e param, o que mais tem é projeto social começando e parando, começando e parando, começando e parando. Agora, nessa época de pandemia, deveríamos ter uma força maior em relação a isso, uma atuação muito maior em relação a isso, mas as pessoas estão reclusas, né? Porque elas não querem correr riscos, como se tivesse algum risco, né? Não vou entrar em detalhes aqui do negócio do coronavírus, mas o coronavírus não é 10% do que estão falando por aí. Existe muita, olha, é tanta mentira que tem por aí, e eu tenho rodei vários lugares, hospitais, tentando ajudar realmente, principalmente profissionais de saúde que precisam, e o que eu vi é nojento, na verdade. É tanta mentira que dá desespero na alma de estar num país como o Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos agora acabou o surto. Os desesperos, as manifestações acabaram tudo. Por quê? Porque tiraram o presidente que estava antes. Então eu vejo que o segredo para o Brasil superar o coronavírus é tirar o presidente que está. Uma vez que você tira, acaba o coronavírus, como aconteceu nos Estados Unidos. Não tem surto mais. Pelo contrário, agora os estados, tem estado lá que está proibindo até usar máscara. Sabia disso? Pois bem, então a gente vê que na verdade não existe compaixão num país, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. O que existe são pessoas com compaixão. O que existe hoje é uma grande busca por poder, e nunca se utilizou tanto o pobre como massa de manobra como se tem utilizado nesses últimos anos. Nunca se utilizou nesses últimos 20 anos. O pobre virou massa de manobra de uma forma gigantesca. E não fui eu que não é uma análise simples minha apenas. Eu vejo que estratégias que se usaram na Segunda Guerra Mundial, o nazismo usou muitas estratégias que hoje se utilizam. Por exemplo, o efeito manada, quando você faz com que algumas pessoas elas caminhem pensando dessa forma, o restante vai junto. Isso é fato. Sou psicanalista e isso é um grande fato que acontece. É um gatilho que se aperta, né, nesse efeito manada que se faz. Em algumas periferias você vê, por exemplo, o vitimismo. Um líder tem que estar pronto para entender o contexto. Se ele não entender o contexto que ele está, se ele não entender a cultura, imagine só, eu trabalhei em mais de 40 países. É essencial você entender a cultura desse local, dessa periferia, desse bairro, dessa favela, ou desse hospital, desse asilo. Entender o contexto que se está para você conseguir fazer um projeto que realmente seja bom e não só que tapa buraco ou que sai na foto. Então um líder eficaz de um projeto social, ele é alguém que se acultura, que entende a cultura, que faz uma leitura. Como eu estou fazendo para vocês, a leitura que eu faço em relação ao coronavírus é completamente diferente da grande maioria e principalmente da mídia. É completamente, só que eu sou um cara que estou no campo fazendo isso. Não sou um cara que estou no Google pesquisando e tal, porque o Google aceita o que você colocar. É só você montar um site, montar um blog, joga o número que você quiser e as pessoas pegam. Mas um líder não. Um líder ele vai ali, ó. Ele tem convicção e firmeza, por quê? Porque ele vai no local. Porque ele faz uma pesquisa de campo. Porque ele entende.
Então eu quero dar aqui um conselho para os líderes de projeto social. Faça duas coisas: pesquisa científica, pesquise dados, ok? Estatísticas, mas faça uma pesquisa de campo, vá no local. Porque quando você faz isso, você entende a sua equipe, você entende o que é realmente necessário, você consegue tomar decisões, você consegue influenciar da maneira correta para que o projeto deslanche, caminhe. Agora, se você fica só distante e não participa de nada e não tem nenhum tipo de informação, agora por exemplo, eu estou um pouco mais recluso em relação a isso, mas sempre estive muito mergulhado. Muito mergulhado. É fundamental, ok? Então, terceira lição que eu tenho para vocês aqui. E essa daqui é para ajudar você a cuidar do seu coração. Então, a terceira lição é cuidado com os perigos que existem numa liderança, ok? Quero falar sobre 4 perigos aqui rapidamente. O primeiro perigo que existe numa liderança de um projeto social é a sobrecarga, ok? Sobrecarga é algo muito complicado, quer dizer, quando você não entende a sua identidade, você não entende os seus dons, sua vocação, você vai pegar coisas que não é para você. E aí o que acontece? Sobrecarga. Quer dizer, uma carga superior àquela que você consegue suportar. Esse é um perigo, tome cuidado com isso. Segundo perigo é a egocentria. É você achar que é a última bolachinha do pacote e começar a fazer o quê? Voltar para você o projeto. As benéfices do projeto, quer dizer, os benefícios do projeto, é voltar para você aquilo que se conquista no projeto, é você entender que o poder de ser um líder, o seu nome está, você que assina, tal, tudo, como se tudo isso realmente fosse importante, e nada disso é importante. Nada disso é importante. Então a egocentria é um líder perder a mão e achar que ele é o centro do projeto. E isso não pode acontecer. Jamais pode acontecer, porque senão seu projeto tá fadado ao fracasso. Ok? Terceiro perigo, orgulho. Orgulho. Você vai estar errado muitas vezes. Então pedir a opinião dos outros, entender como os outros pensam, sua equipe pensa. Estamos falando sobre líder aqui, então entender como a sua equipe pensa, seus conselhos, seus erros e acertos, para você fazer uma análise, decidir algumas coisas em conjunto, entender que algumas coisas têm mais capacidade, algumas pessoas têm mais capacidade do que você para tomar decisões e fazer ou não fazer. Então, o orgulho é quando você se coloca na frente. É quando você se coloca na frente sem precisar colocar na frente, na verdade, né? Então, a egocentria e o orgulho caminham muito próximos. Quarto perigo, apostasia. Isso aqui é o que mais eu vejo acontecer. Por quê? O que é apostasia? É o abandono. Quando a gente fala apostasia da fé, por exemplo, é o abandono da fé. Apostasia é o que mais acontece, por quê? Porque com o tempo, muitos desistem, largam e abandonam. Sai fora. Entenda isso. Entenda a importância de você ter raízes bem firmadas e ter realmente uma vida muito bem construída, uma vida pessoal muito bem construída, para que você não abandone. Eu estou há 20 anos, no momento desse vídeo agora aqui, eu estou há 20 anos fazendo isso. Ininterruptos. Eu sou um empreendedor social, dentre outras coisas. E faço isso há 20 anos. Imagine, você acha que é fácil ou não é fácil? Quantos momentos eu quis abandonar tudo? Mas aí entra essa firmeza, aí entra o propósito, entra aquilo que é construído dentro de mim. Não importa se o projeto está indo bem, se não está indo bem. Ele não é o parâmetro para eu parar, não. Ele ir bem ou não ir bem. O resultado dele não é parâmetro para parar. O resultado dele pode ser o parâmetro para eu analisar e mudar, alterar, melhorar, tirar, colocar. Mas não para parar e começar. Então o líder de um projeto social, ele presta atenção nesses 4 perigos: na sobrecarga, na egocentria, no orgulho e na apostasia. Se ele se prepara bem emocionalmente, espiritualmente, ele não vai se entregar e não vai apostatar, não vai abandonar o projeto que ele começou. O que eu mais vejo hoje são pessoas, e vejo isso nesses 20 anos, mas principalmente nos últimos 10 aqui eu vejo muito, é o pessoal principalmente acreditar a Deus a ideia de que Deus me deu uma visão, um projeto, um propósito, Deus me colocou, Deus me enviou, Deus me chamou,
alguns meses depois acabou tudo, parou com tudo, porque agora não é Deus mais, Deus mudou, ele entendeu errado, etc. Então, construa essa estrutura dentro de você para que você consiga não cair nesses perigos aqui. Legal? Quarta lição que eu tenho para vocês hoje. Quarta. Coragem para os 7 desafios que acontecem, que se apresentam aí para um líder de projetos sociais. Existem 7 desafios. Vamos lá comigo contar então? Primeiro, crítica. Vamos falar. Não quer ser criticado, não lidere. Não quer ser criticado, não se exponha. Não quer ser criticado, não faça nada, não fale nada, não olhe para ninguém. Não quer ser criticado, então não faça nada, não seja ninguém, mas também não realize os seus sonhos. Não quer ser criticado, então some do mapa. Legal? Que a crítica faz parte. Criticar não é falar mal. Criticar é uma análise minuciosa. Você está na vitrine, vão analisar e vão colocar opinião. Algumas boas, outras ruins, algumas você concorda, outras não interessa. Crítica é a primeira. Segundo desafio para você enfrentar, reflexão. Reflexão. Um líder que não reflete não consegue liderar bem. Ok? Eu costumo dizer que o inteligente aprende com os seus próprios erros e os sábios aprendem com os erros dos outros. Mas para ser sábio é necessário investir tempo em reflexão. O brasileiro não gosta disso, né? Não gosta de pensar. Quantas vezes na sua vida você já parou com um papel e uma caneta só e ficou refletindo, pensando, pesquisando para você ter ideias e tal? As pessoas pensam que ideias surgem assim, capacidades surgem assim. Não é assim que funciona. Então reflexão, reflita, pare toda a correria às vezes e tire um tempo, tire um dia para fazer isso. Se você não fizer isso, você não vai ser um bom líder. Você vai cometer mais erros do que deveria cometer. Terceiro desafio, solidão. Ok? Solidão ou solitude. Solidão porque às vezes você vai ficar só mesmo, vai se sentir só. Se você não cuidar bem do seu mundo interior, vai se sentir vazio e só. Por isso que é necessário os pontos primeiros que eu falei. Mas a solitude é diferente, ok? É necessário que você busque solitude. O que é isso? Se afaste um pouco, saia da muvuca, saia da correria, saia do auê, saia do negócio que está pegando fogo, saia, faça que nem Jesus. Jesus saía para o monte e ele ia ficar ali quieto, na solitude, buscando Deus, conversando com Deus, refletindo, meditando, entendendo a sua própria identidade, pensando nas decisões, enfim. É importante a gente fazer isso. É importante. Ok? Quarto desafio, identificação. Identificação. Conheça quem está com você e seja conhecido por quem está com você. Isso é fundamental. Ok? Um líder que não tem identificação, quer dizer, ele não é conhecido pelas pessoas que estão com ele, e ele não conhece quem está com ele, não vai ter êxito, porque ele vai tomar muitas decisões infundadas. E não vai gerar confiança na sua equipe também. Como é que eu vou confiar se eu não conheço, se eu não sei? Não tem como. Impossível. Ok? Quinto desafio, tempo. Ok? Tempo. Administre melhor o seu tempo com aquilo que é fundamental, depois o que é importante, depois o que é legal. Faça esse exercício. O que é fundamental? Dedique mais tempo ao que é fundamental. O que é importante? Depois você vai dedicar mais tempo ao que é importante. O que é legal? Depois só tempo àquilo que é legal. Se você não fizer isso, vai perder muito tempo. Tem muito projeto, muita atitude, muitas ações que não precisavam ser feitas, mas são porque não se reflete, e como não se reflete, gasta tempo em vez de investir tempo. Ok? Outro desafio, vamos lá. Último desafio aqui, cansaço. É um desafio. Thomas Edison dizia o seguinte, olha, gênio é 1% inspiração e 99% transpiração. Vai ter relação, principalmente em projetos sociais, pessoal. Em projetos sociais, tem quantas situações, meu Deus do céu, no Brasil é um desafio gigantesco você desenvolver projetos sociais. Eu estou falando de projetos que têm realmente credibilidade, que são feitos por pessoas que amam. Não estou falando desses projetos profissionais que o pessoal faz por causa do dinheiro, por causa do dinheiro público. Eu nunca recebi R$1 de dinheiro público, por exemplo. Nunca recebi R$1
E todas as vezes que a gente chegou perto de receber, tinha que pagar propina. É assim que funciona, na maioria dos lugares, entendeu? Então, infelizmente, né, quem não faz quase nada, mas tem os QIs no Brasil, é quem ganha dinheiro público. Assim, nos municípios são assim. Mogi das Cruzes, por exemplo, o quanto que a gente rala, e ralou já, com a Refúgio Brasil, ajudando refugiados, colocando dinheiro do nosso bolso, tempo, levando, fazendo, se arrebentando. Até hoje, a prefeitura de Mogi não se mobilizou em 1 centímetro. 1 centímetro a prefeitura de Mogi não se... Houve a possibilidade de a gente captar recurso público, a nossa documentação tudo certinho, título de utilidade pública e tal, e nada, nenhum momento. Na vez que o ano, final do ano retrasado, né, de 2019, a gente preparou toda a documentação e tudo para conseguir aí um recurso de um projeto que tinha tal. A pessoa nem olhou o nosso projeto. Ela descumpriu o que o próprio regulamento do projeto da prefeitura de Mogi estava dizendo. E simplesmente, mas nem fez contato, nada. Simplesmente, não está aprovado. Aí um outro, que eu não vou falar aqui que tem ligação, pessoal da prefeitura e tal, fazia R$1 milhão. E a gente se ralando, colocando dinheiro do nosso bolso para ajudar o próprio município. Então o que eu quero dizer para você é que cansa isso. Só que tem que estar disposto, como líder de projeto, tem que estar disposto a enfrentar esses desafios, ok? Vai cansar. Você vive num país que é corrupto pra caramba, ok? Não vou passar melzinho aqui dizendo que não, Brasil tá tudo beleza, tá nada, é muita corrupção agora. Tem muita gente da área da saúde roubando vacina para dar para os seus familiares, ao invés de dar vacina. Quantas filmagens já teve disso já? Da pessoa apertar a seringa vazia? Então tem muita coisa acontecendo. Eu lembro que um tempo atrás eu ganhei um lote grande de remédios, muito remédio. Aí eu fui num asilo, a ideia era eu doar pelo menos umas 30 caixas mesmo assim, 30 caixas de remédios para esse asilo aí, porque os velhinhos usam, né? Eram amostras grátis, tudo na validade, tudo certinho e tal, de um laboratório. Eles não podem receber. Porque a prefeitura não deixa receber. Não pode receber. Quer dizer, é melhor ficar sem do que receber. Então você tem que estar disposto a enfrentar esses lixos, enfrentar a corrupção, enfrentar tudo isso que cansa a mente, cansa o físico, cansa as suas emoções. Mas um líder de projetos, ele se equilibra para poder enfrentar tudo isso aí. Ok? Esses são alguns desafios que a gente passa como líder de projeto. Esses são alguns. Agora, deixa eu fazer trazer a quinta lição para vocês aqui. A quinta lição é sobre competência e atitude. Isso aqui é fenomenal. Eu costumo comparar competência e atitude, que é o que o líder tem que ter, você está com um barco e tem 2 remos nas mãos. Um remo é da competência, o outro da atitude. Pare e pense comigo. Se você pegar o remo da atitude e ficar assim, remando, você vai ficar girando, vai ficar em círculos. Se você deixar esse remo e pegar o da competência e ficar remando só com o da competência, você vai ficar em círculos. Ok? A sensação que você vai ter quando você está remando com um só é que você está indo. Você está fazendo esforço, você está cansando tudo e está indo, mas não está indo para frente. Você não sai do lugar. O que a gente precisa ter é atitude e competência. O líder e a sua equipe precisam desenvolver atitude e competência. E qual dos dois? Primeiro, claro que é atitude. Se eu fosse escolher um, eu escolheria atitude, porque através de atitudes eu posso gerar competência. E o que é que seria exatamente isso? Primeiro, vamos lá. Competência. Competência é desenvolver habilidade. Tem que desenvolver habilidade, você tem que aprender a fazer. Ok? Tem um monte de líder de projeto que tem um bom coração, mas não sabe fazer. Não tem competência. E o pior não é não saber fazer, é que não quer. Ele não quer treinar, ele não quer gastar, ele não quer investir dinheiro nisso. Nós vamos lançar curso, ok? E livro em relação a isso. Já. Estou preparando as coisas aqui para a gente finalizar, mas a gente vai lançar. E isso aqui, a maioria não quer investir dinheiro para se capacitar melhor, não quer investir tempo,
não quer se esforçar, ele quer ir lá e já fazer, ajudar a pessoa e tudo e tal. Isso é digno de quem não tem um propósito, quem está indo pela emoção. Então começa rápido e termina rápido. Como eu falo, eu vou lembrar para você, eu estou há 20 anos fazendo isso. Eu fui me preparando para isso. Eu fui me preparando para que isso fosse o meu estilo de vida e não fosse um projeto só, fosse a minha vida. Entendeu a diferença? Então, competência e atitude. Competência é você desenvolver a sua habilidade. Para isso você tem que ter determinação e o que eu falei para você agora. Assim você vai ser sempre exemplo na tomada de decisão. Então se capacite e capacite as pessoas que estão com você. Atitude, o que é atitude? Atitude é a iniciativa. Se você não tiver a iniciativa de começar, ninguém vai. Se você não tiver a iniciativa de fazer, isso aí eu falo sempre pro pessoal que é líder de projeto que trabalha comigo. Tome a iniciativa você, gere a ideia você, chame para conversar você, faça a reunião você, coloque a ideia você, é você que vai fazer isso aí. Você é a influência para esse grupo. Então tome a atitude, se não tiver atitude não resolve, ninguém vai. Por quê? Porque numa equipe de 100 pessoas, talvez 10, chutando muito alto, 10 vão estar realmente comprometidas. O restante não, eles vão participar, mas você tem que puxar para participar. Entendeu como é que funciona? Infelizmente, eu gostaria de trazer uma informação diferente, mas felizmente que você sabe disso agora, porque agora você pode se preparar melhor para fazer aquilo que é realmente necessário fazer. E para que você tenha atitude, precisa de um ingrediente fundamental: indignação, revolta. Não para você ficar maluco da cabeça aí, não é isso. Mas você precisa estar insatisfeito, ou não, insatisfeito não é a palavra não. Vou usar outra palavra, é inconformado. Você precisa estar inconformado com essa situação. Não ganhar forma naquilo ali. Há muitos líderes, né, na verdade, fazem o quê? Eles ganham a forma da maioria. A maioria está desanimada, então ele fica desanimado. A maioria não quer, então ele entra nessa... Nada. O líder tem que puxar a boiada. O líder tem que puxar todo mundo. O líder tem que ser exemplo nisso. O líder tem que se colocar à frente. Ele tem que... Não tem ideias? Então para aqui, ó, reflita. Reflita. Olha os pontos que eu estou dando aqui. Se você não está tendo ideias, é porque você precisa de mais reflexão. Se você não está conseguindo puxar, precisa melhorar essa questão aqui da competência e da atitude. Ah, mas eu não sei muito bem o que fazer. Então para tudo, vai se preparar e aí você volta a fazer e volta a fazer da forma certa. É assim que tem que ser, senão fica patinando, gente. Você fica cansado, é remando com um negócio só. E fica cansado e não sai do lugar. Eu, por exemplo, tenho pavor desse negócio de ficar remando e não sair do lugar. Não dá. Eu fecho o projeto, eu acabo, eu paro, tudo começa do zero, fico sozinho, mas não dá para seguir assim. Ou vai ou não vai. Temos um objetivo, então vamos fazer 6 meses esse objetivo, então vamos lá e vamos fazer acontecer. Agora, quando fica só remando, rodando e não sai, é melhor parar. Porque não é bom para a sua vida e não vai proporcionar nada de transformação para ninguém também. Então essas são 5 lições para um líder eficaz, um líder de projeto social que vai ser eficaz. Ok? Deixa eu fazer um comentário aqui. Vou dar um bônus para vocês aqui apenas, rapidinho. Nesse material que eu estou preparando aí, eu falo sobre como delegar funções. Ok? Falo sobre como delegar funções e para que você consiga fazer isso com os seus liderados também. Como estabelecer essas funções e como você reagir no meio do caminho aí, tá? Mas não é sobre isso que eu quero deixar para vocês não. Eu quero só citar aqui alguns ingredientes que eu considero ser fundamental para um líder de projeto social. Só vou citar, não vou nem ficar explicando. Visão, ok? Lembrando que todo cérebro tem olhos, tá? Mas nem todo mundo tem visão. Então, visão, audição, saber ouvir. E saber ouvir não é escutar, ok? Escutar é uma coisa, ouvir é outra. A flexibilidade, tá pronto para o de repente. E poder de inspiração. 4 ingredientes que fazem total diferença entre você ser um líder relevante e um líder medíocre, na média. Legal? Se alguém tiver algum comentário, pergunta aqui, pode colocar.
Deixa eu ver aqui, um abraço, Noretes, a Nori, um abraço, Darwin colocando aqui, ó, crítica, muito bom, é isso aí, Darwin. Pastor Valber, um forte abraço, todo mundo que entrou aqui já, não sei quem tá aí ainda, se alguém tiver algum comentário ou alguma pergunta, pode colocar aqui. De Vodans, quem nós temos aqui? Nós temos o Darwin, nós temos a Carla que entrou aqui, dos Vodans, o Valber também, que ele preencheu o formulário, essa semana eu falo com ele. Vamos lá. Se tiver algum comentário e alguma pergunta, coloque aqui, senão a gente vai encerrando nossa aula de hoje aqui da AMI Mission. Lembrando que todo domingo o Darwin tá, às vezes com entrevistas, bate-papos, às vezes ele mesmo trazendo, sempre todo domingo, 2 horas da tarde, uma live especial da AMI Mission falando sobre algum projeto específico, sobre ações, dando conselhos para que você desenvolva também os seus projetos e seja relevante aí no bairro ou na cidade que você está. Legal? Bom, acho que nós não temos aqui outras perguntas, então forte abraço. Aqui a Carla mandando um abraço para Noretes, né? O Noretes de Honduras. Honduras, uau, beleza, só lá de Honduras. Um abraço para todo mundo então, fiquem com Deus. AMI Mission influenciando pessoas, gerando vidas. Eu faço aqui então meu fechamento da seguinte forma: entre no site amimission.com e ali você pode contribuir com os nossos projetos deixa o Darwin colocou aqui. Se eu posso repetir as 5 lições? Posso sim, Darwin, claro. A primeira lição, as 5 lições que eu coloquei aqui, só vou citá-las. Primeira lição: pessoas são mais importantes do que coisas, e eu falei bastante sobre isso, ok? Segunda lição: convicção e firmeza. Terceira lição: cuidado com os 4 perigos de um líder de projetos sociais. Quarta lição: é necessário ter coragem para enfrentar os 7 desafios de um líder de projetos sociais, ok? E quinta lição: é necessário desenvolver competência e atitude. São 5 lições. Aí eu falei sobre os de bônus aí, só citei os 4 ingredientes fundamentais para um líder de projetos sociais realmente relevante. Legal? Bom, acesse www.amimission.com. Ali você vai conhecer um pouco mais dos projetos que a gente fez, das centenas de projetos, de ações, e também vai entender um pouco mais como você pode participar. Você pode participar de 2 formas pelo menos. Você pode ser um Vodan, que é um voluntário digital AMI Mission, ok? Onde você vai participar de um grupo de WhatsApp e vai receber informações aí sempre para divulgar nas suas redes sociais e também fazer a sua contribuição todo mês, ok? Ou então você pode ser um ajudador, onde você vai contribuir financeiramente todo mês com o valor que você definir, ou então faz uma contribuição única aí, se você quiser, ou uma contribuição que já vale pelo ano todo, divide ela em várias vezes, enfim, você vai ajudar a sustentar financeiramente os projetos que a gente faz. E a gente está preparando algumas novidades, estamos num tempo de reestruturação total, adequação a essa questão digital também, mas se Deus quiser, essa semana aqui, eu e a nossa equipe, a gente vai conseguir alinhar aquilo que é necessário para a gente começar a avançar. A gente precisa avançar e precisamos de você para isso também, tá legal? Então, um beijo no seu coração, um abraço para todo mundo que ficou aí, Darwin, Carla, obrigado pelo suporte, um beijão aí na Glennis também, todo mundo que entrou, espero que seja muito útil para você e divulgue nas suas redes sociais também para que a gente possa alcançar mais pessoas, legal? Influenciando pessoas, gerando vidas. Esse é o lema AMI Mission. Um abraço, valeu!